Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2023, ingresso segundo semestre da Santa Marcelina. Ele fala pra gente que um prisma reto tem 8 centímetros de altura e a sua base é um retângulo em que um dos seus lados é 3 centímetros maior do que o menor lado. Tá. Se o volume desse prisma é 1440, então, primeira informação, volume 1440 é a área da base vezes a altura. A altura é 8. Se a altura é 8, então daqui a gente tira que a área da base é 180, tá? 180. Portanto, x que multiplica x mais 3, um dos lados é 3 centímetros maior que o menor lado, isso aqui é igual a 180. Faz a conta com carinho, com calma, com cuidado, vai dar uma equação de segundo grau que o delta vai ser 729. A gente chega então que o x vale 12, tá? Se x é 12, x mais 3 é 15. E aí, esse 12 e esse 15 são as medidas da base do prisma que é retangular. Portanto, o perímetro da base 54. Para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 18 do vestibular 2024 da Santa Marcelina. Ele deu para a gente um cubo e uma pirâmide. Ele encaixou uma figurinha na outra. Qual que é a propriedade aqui? A base da pirâmide é uma das faces do cubo, e isso é importantíssimo para a gente. Ele falou que o cubo tem volume 216, né? Se o cubo tem volume 216, então significa que cada aresta mede 6, tá? Só uma curiosidade histórica para você, viu? É por isso que o expoente 3 chama-se cubo, porque vem de um volume de cubo unitário, tá? Cultura geral para você. Aqui é 6 também, tá? E ele falou pra gente que a altura da pirâmide é 5. Bom, a altura da pirâmide 5. Como a pirâmide é uma pirâmide reta que ele falou, então o, o, o encontro das diagonais ocorre no centro da figurinha. O que significa isso? Isso significa que esse segmento aqui, ó, que é o apótema da base, ele vale a metade da aresta da base. Então é 3. E aí ele quer saber o volume da pirâmide. Na verdade, aquele 3 nem precisa, né? Porque o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, o volume da pirâmide é 180 dividido por 3, né? Que lembra que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Portanto, o volume da pirâmide é 60 para essa questão. Alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 17 do vestibular 2025 da Santa Marcelina. Ele deu para a gente a planificação de um prisma. Primeira coisa importante. Esse cara aqui é a base, ó. Como é que você sabe, Rodrigo, que esse trapézio é a base? É um trapézio, tá? Não é um retângulo. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Esse trapézio aqui, tá? Aqui, aqui e aqui, tá? Porque a lateral do prisma obrigatoriamente é retangular, tá? Então a gente pode entender que esse cara aqui é lateral, esse cara aqui é lateral, esse retângulo é lateral, esse retângulo é lateral, tá? E aí
aquele trapézio retângulo ali é a base. Tudo bem? Agora veja uma coisa. Eu vou ampliar aqui só para a gente entender o que acontece. Esse 3 que está aqui, ó, esse 3 que está aqui, quando a gente fecha, é esse 3 que está aqui. Tá certo? Então aqui vale 3. Então traz para cá. Aqui também é 3. Portanto, esse pedacinho vermelho aqui, ó, ele vale 4. Que é um triângulo retângulo 3, 4, 5. Tá? E mais, esse 7 que tá aqui, ó, esse 7 que tá aqui, ele vem para cá, ó. Ele vem aqui. Tá? Então, se aquele pedacinho vale 4, aquele vermelho, ó, acompanha o laser aqui, ó. Esse 7 vem para cá. Então, se aqui é 4, o que falta aqui é 3, tá? Então, essa parte aqui, deixa eu colocar com essa cor aqui. Essa parte aqui é 3, então a parte de cima é 3, e aí eu consigo a área da base, né? Porque a base vai ter as seguintes medidas, ó, acompanha comigo aqui o rosinha. Ó, acompanha o laser aqui, ó, aqui. Quais são as medidas da base? Eu vou ter 3, vou ter 3, vou ter 7, tá certo? E aí eu vou ter o seguinte, a área da base é a área de um trapézio. Então é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então a área da base dá 15, tá? E aí só falta descobrir a altura dele. Mas veja, esse 5 que está aqui, ó, a princípio a gente poderia pensar assim, ah, não precisou usar o 5, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Esse 5 que está aqui é exatamente esse 5 que está aqui. E aí esse 5, na verdade, quem é? É uma das medidas daquele retângulo de área 40. Portanto, esse 8 aqui é a altura do prisma. Então, o volume do prisma é 15 vezes 8, 120. Para essa questão, a alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 19 do AMB Morumbi. Ele fala assim para a gente, ó. Considere uma pirâmide reta cuja base é um quadrado de área 180. Bom, primeira coisa. Se o quadrado tem área 180, então isso significa que o lado do quadrado é 6 raiz de 5. Se a pirâmide é reta e aquele ponto para formar aquele triângulo azul que projeta é a altura, ó, se aqui é 90 graus, então esse cara aqui, que é o apótema da base, aquele verdinho ali, ele vale 3 raiz de 5, tá? E ele falou pra gente que a altura da pirâmide é 6. Fazendo por Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, acompanha o laser, ó. Nesse triângulo retângulo aqui, eu vou ter um cateto 6 e um cateto 3 raiz de 5. Se eu fizer por Pitágoras, 6 ao quadrado, 36. 3 raiz de 5 ao quadrado, 45. Portanto, a hipotenusa, ela é a raiz quadrada de 81, que é 9. E aí ele pediu o seno do alfa. Quem é o seno do alfa? Oposto pela hipotenusa, portanto é 6 sobre 9, 2 sobre 3. Para essa questão, alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 9 do vestibular 2023 da Unifacef. Ele falou assim para a gente, ó, um prisma reto tem volume igual a 1.200 centímetros quadrados
e sua base é um triângulo retângulo de área 240. Então, primeira coisa, aqui está a base, tá certo? Aqui está a base. Ele deu a área da base, né? 240. Volume do prisma é a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume do prisma, a área da base vezes a altura. Então, é 240 vezes H. Só que é 1.200, porque ele deu para a gente no enunciado. Então, é 240H. Então, o H daqui a gente tira, que é 5. Tudo bem? 5, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer uma figurinha da situação, só para a gente entender o que acontece. Então, olha só. Tem um tracejado lá atrás, que vai ser a parte que o prisma esconde. Aí eu vou ter aqui, vou ter aqui. Aqui é o 90 graus da base. E aqui eu vou ter a altura, tá? E aqui eu vou ter a altura, pronto. Eu poderia colocar os segmentos retos aí, mas eu acho que de repente desenhar a mão livre assim fica melhor para a gente entender, tá? Então aí acompanha comigo, ó. Qual que é a ideia? Ele falou pra gente o seguinte, ó. Aqui é 90 graus também, tá? Só para você enxergar melhor aqui embaixo. A altura do prisma é 5. Então aqui é 5, tá? Aqui é 5 e aqui também é 5. Ele deu pra gente uma informação que é talvez a informação assim mais importante do enunciado, que é a seguinte: ele falou que tem uma face do prisma que tem área 80, que é a face lateral de menor área. Então a gente vai entender que a menor área é naquele cateto A. Então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. E aí, olha só. Aquele 80 é A vezes 5. Portanto, 80 é 5 vezes A. Então, daqui a gente tira que o A vale 16. Ótimo. Então, o A é 16. Mas, num triângulo retângulo, quem é a área? Quem é o 240 como área? É o produto dos catetos dividido por 2. Então, daqui a gente tira, já que o A é 16, que o B é 30. E por incrível que pareça, esse triângulo ele é um pitagórico inteiro. Porque o 16 é o dobro do 8, o 30 é o dobro do 15. A hipotenusa é 17. É o dobro do 17, na verdade. Então a hipotenusa é 34. E aí, quando ele pede a área relativa à maior face, né, a face lateral de maior área, é justamente com relação ao 34. Então, é aquele retângulo que tem medida 5, medida 34. Então, a área é 170 para essa questão. Alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 9 do vestibular 2024 da Unifacef. Ele deu para a gente duas vistas de um prisma. Essa vista que está aqui, ó, é a vista da base. Então é como se a gente estivesse olhando o nosso prisma de cima, tá? E aí, quais são as medidas que ele deu para a gente? Eu vou ampliar aqui, ó. Quais são as medidas que ele deu para a gente? Ele deu esse segmento aqui, que é 9. Ele deu esse segmento aqui, que é 4. Portanto, a área da base, nesse caso, é a área de um triângulo de base 9, altura 4.
tá? Base 9, altura 4. Então, 9 vezes 4, 36, divide por 2, 18. Tudo bem? 18. E essa outra vista aqui, ó, essa segunda vista que está aqui, é uma lateral. É como se a gente estivesse vendo, nesse caso, o nosso prisma de frente. E se a gente vê o prisma de frente, o que acontece? Uma das partes dele é a base, que é esse cara que está aqui. Eu vou até usar a mesma cor, ó. Então tá aqui. Então esse cara não tem contradição. Então aqui é 9. Agora, esse 5 aqui, ó, como a gente vê a face lateral, esse 5 aqui é a altura da pirâmide. Então, nesse caso, a altura vale 5, tá? E aí ele quer saber o volume do prisma, a área da base é 18, altura 5. Portanto, para esse prisma, a resposta é 90 para essa questão, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 7 do vestibular 2025 da Unifacef. Ele deu um cubo de aresta 3 que tem uma face que é a base de uma pirâmide de vértice V, conforme mostra a figura. Ele vai falar que aquele vértice V é como se fosse um prolongamento da aresta do cubo, tá? Então aqui é como se a gente estivesse olhando, ó, tô partindo do V o azul ali até o final do cubo, tá? É como se aqui fosse uma coisa só. Então eu tenho que um pedaço dele mede 3. E aí tem um detalhe importante. Aqui é 3, aqui é 3. Aquele 4/9 que ele colocou ali é o quê? É a razão entre o volume da pirâmide, deixa eu colocar aqui para você, é o volume da pirâmide e o volume do cubo. Só que o cubo de aresta 3, ele tem volume 27. E aí, para chegar no 4/9, então significa que o volume da pirâmide é 12, tá? É 12. Só que o volume da pirâmide, quem é? O volume da pirâmide é a área da base, que nesse caso é um quadrado de lado 3, então é 9, vezes a altura, que é h, lá na pirâmide, hein? Ó o laser, que é esse cara que tá aqui, ó. Esse cara aqui é a altura da pirâmide, que eu vou chamar h, tá? Dividido por 3. E isso aqui é 12. Portanto, daqui a gente conclui que o h é 4. E aí a gente tem, nesse triângulo aqui que vai surgir em vermelho, ó, nesse triângulo aqui que vai surgir em vermelho, tem um cateto 4, um cateto 3. Portanto, o que ele pede, que é o VA, mede 5 para essa questão. Alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2022 de São Caetano. Ele deu para a gente um ponto H sobre a base BC, mas não sobre as arestas. Então tá ali um ponto ali dentro da base, né? E aí ele vai considerar algumas retas. Vamos pensar nas situações que a gente pode ter, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar a minha régua, deixa eu ver, você tá vendo aqui, ótimo. Vou pegar a minha régua e aí eu vou trazer duas situações pra gente, tá? Se eu tenho uma caneta aqui e uma caneta aqui, perceba que elas têm a régua de distância entre elas. Nesse caso, elas são paralelas. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, a reta aqui, perceba que elas são concorrentes, porque elas têm um ponto em comum.
Só que uma situação que pode acontecer na geometria espacial é essa situação aqui, ó. Você tá vendo, né? Ó, é essa situação aqui. Que a princípio, o que acontece? Eu vou movimentar essa caneta aqui, ó. A princípio, elas se tocam por uma ilusão de ótica, só que na verdade elas são reversas, que é o não ponto de cruzamento. Tudo bem? E aí, se a gente analisar cada uma das 5 alternativas que ele deu, olha a alternativa do item C. FH, e CB. Perceba que o FH, mesmo de repente a figurinha trazendo para a gente, não tem ponto de cruzamento. Porque se a gente mudar a perspectiva dela, o que acontece? Ó, olha só o que eu vou fazer. Eu vou trazer aqui, ó, esse segmento aqui, quer ver? Ó, eu vou tentar trazer para você aqui, ó, esse segmento aqui e essa parte aqui, tá? Só que eu vou trazer somente aqui. Então eu estou olhando aquela face, perdão, BC e F, estou olhando ela de frente. Aí eu vou ter B, C e F. A base, a reta BC, ela tá aqui, ó, no laser, porque eu tô vendo ela de dentro. E aquele FH, ele tá aqui, ó, sendo que o H é esse ponto aqui. Por isso que não tem cruzamento, por isso que elas são reversas. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 18 do vestibular 2023, ingresso segundo semestre, São Caetano. Um prisma reto de 5 centímetros de altura, cuja base é um triângulo isósceles, e um paralelepípedo reto retângulo tem uma face em comum, conforme mostra a figura. Tá. Que também destaca o retângulo que forma a base do prisma. Tá. Indicando que H é a altura relativa ao vértice B e B é a medida da aresta em comum entre o paralelepípedo e o prisma. Tá. Então, ó, só para traduzir para você, ó. O H tá aqui e o B tá aqui. Tá? É isso. Tá? É isso aí. Uma das arestas do paralelepípedo mede 4, que é aquela que está marcada ali. Tá? Eu vou até ampliar aqui. Ó. E seu volume é 40. Agora vem comigo aqui. Ó. Vem comigo aqui. Ó. Aqui é B. Tá vendo aquele prisma reto de 5 centímetros de altura? Aqui é 5. Ó. Então, na verdade, quem é o 40, que é o volume do prisma? Não, do paralelepípedo, na verdade, né? O volume do paralelepípedo é 40. Quem é 40? 5 vezes 4 vezes B. Então daqui a gente tira que o B vale 2. Tá? B vale 2. E ele falou pra gente que o volume do prisma de base triangular é 15. Então quem é 15? 15 é base vezes a altura dividido por 2. É a área do triângulo vezes a altura do prisma, que vale 5, que ele falou lá no começo, tá? Porque se o paralelepípedo e o prisma compartilham aquela face ali, então a altura deles é igual. O B é 2, né? B é 2.
Então daqui a gente tira que o H é 3. Tá? Então daqui a gente tira que o H é 3. E aí é exatamente esse H que ele quer, né? E a medida da altura H relativa ao vértice do triângulo isósceles é igual a 3 para essa questão. Alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2024 de São Caetano. Um paralelepípedo reto retângulo, pensa na caixinha de sapato, tem volume igual a 432, com sua maior aresta medindo 18. Tá, então vem comigo, ó. Eu vou desenhar aqui, tá? Deixa eu fazer uma figurinha mais ou menos aqui para você, ó. Aqui. Aqui. E agora eu acho que o tracejado cabe bem. Porque tá lá no fundo, estamos vendo em perspectiva, tá? Ele fala assim pra gente, ó. A maior aresta é 18, então eu vou entender que esse cara aqui é 18, tudo bem? Podia ser qualquer uma das arestas, né? Então aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de 3A. Rodrigo, mas ele não falou que é um terço? Peraí. Com sua maior aresta medindo 18. Se uma das arestas desse sólido tem um terço do comprimento da maior aresta, é um terço do 18, né? É um terço do 18. Então eu vou assumir, ó, que esse cara aqui é 6, tá? É 6. E aí, primeira coisa, quem é o 432? Para um paralelepípedo, é o produto das medidas. Então daqui a gente tira que o x vale 4, tá? O x é esse cara que tá aqui, ó. Tudo bem? X igual a 4. E aí ele quer a área total desse paralelepípedo, né? O que é a área total do paralelepípedo? A área total desse paralelepípedo é cada uma das faces distintas contadas duas vezes. Direita e esquerda, na frente e atrás, tampa e base, tá? Então é 2 vezes 6 vezes 4, mais 18 vezes 6, mais 18 vezes 4. 24, 108, 72. Então dá 204 vezes 2, 408. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa aí. Vamos resolver agora? Tá, deixa eu diminuir um pouco o enunciado aqui, ó. Aí, pronto. Aí. Aí, pronto, agora aparecem as 5 alternativas ali. Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular 2025 de São Caetano. Ele fala assim pra gente: um fabricante de chocolates está planejando sua campanha de vendas para o Dia dos Namorados. Isso envolve o lançamento de uma caixa de bombons no formato de um prisma reto de base triangular. A caixa está deitada, tá? Se você quer ver o prisma mesmo como ele fala, aquela base 912 ali, é ela que vai estar apoiada no plano da base, tudo bem? Mas ela tá deitada, tá? Então a gente pode entender que esse movimento aqui a gente pode fazer. Ele quer saber a quantidade total do material necessário para confeccionar uma dessas caixas. Então o que ele quer é a área total. E aí quem é a área total? É 2 vezes cada uma das áreas contadas, cada uma das áreas diferentes. Na verdade, aqui não, né? Na verdade,
Aqui não é duas vezes, aqui é cada uma delas. Então, olha só o que é a área total. É a área da base contada duas vezes, mais a área lateral, tá? Agora veja uma coisa. A área da base é a área de um triângulo retângulo de catetos 9 e 12. Então fica 9 vezes 12 dividido por 2. Então aqui dá 108. Tudo bem? Porque o 2 cancela com o 2. A área lateral é que vem um segredinho. Se a gente pegar qualquer prisma, o que acontece? Se a altura dele for constante, olha só o que acontece. Eu vou mostrar aqui para você. Se a altura dele for constante, aqui eu tenho uma lateral área, medida vezes medida. Aqui eu tenho a outra medida. Então essa lateral é medida vezes medida. Então, na verdade, a área lateral é a área daqueles três retângulos laterais de altura 20 e de bases 9, 12. E aí tem que lembrar que aqui é um triângulo retângulo, portanto 9, 12, 15. Ou seja, a área lateral, quem é? Eu vou escrever aqui para você, ó. É o perímetro da base vezes a altura. E aí fica 108 mais o perímetro da base é 9 com 15, 24 com 12, 36, né? Então é 36 vezes 20, portanto, 828. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2026 de São Caetano. A questão fala assim para gente: sobre o mesmo plano, foram construídos o quadrado ABCD, que é a base da pirâmide, e o retângulo ABGF. Tá. Com base em ABCD, foi construída uma pirâmide reta de vértice V. Então, a primeira coisa, a pirâmide é reta, então deixa eu passar a ideia para você aqui, ó. Na base ABCD, tá? Vai surgir dois tracejados em vermelho. Aqui, aqui. Não. Aí. Quando eu projetar o A na base, o vértice V, perdão, quando eu projetar o V na base, que é a altura da pirâmide, ele vem para cá, ó. E ele vai bater exatamente nesse ponto aqui de projeção, tá? Exatamente no encontro das diagonais. Tudo bem? Então, esse triângulo aqui, ó, aquele ponto ali eu vou chamar de M, tá? E esse M aqui é sugestivo. Então, o triângulo HMV, HMV, ele é retângulo. Tudo bem? Agora vamos tirar as medidas. Ele falou pra gente que a área do quadrado ABCD é 16. Então significa que o lado do quadrado é 4 e esse pedaço aqui, ó, que é o apótema da base, mede 2. Tudo bem? Sabendo que a distância do vértice V ao ponto H é 10, sendo H o ponto médio do lado FG, ele quer a área do retângulo ABFG. Tá. Tem mais uma informação que a gente não viu ali, ó. Com base em ABCD, foi construída a pirâmide reta de vértice V de modo a ter 32 centímetros cúbicos de volume. Bom, primeira coisa, volume da pirâmide, 1/3
da área da base, que é o ABCD, vezes a altura dela, que é o VM, tá? Então, ó, 32 é igual a 1/3 de 16 vezes VM. Portanto, VM é igual a 6. Você já não tinha uma esperança de ter um triângulo pitagórico aqui, o hipotenusa 10, um 6, 8, 10, não? Que foi exatamente o que aconteceu. Aqui é 6, tá? Então aquele segmento MH é 8. Como ele já tem uma parte medindo 2, então aqui mede 6. E aí, pelo fato do H ser ponto médio, então aquele 6 ele reflete numa das medidas da base, sendo que a outra é 4. Então, a área do retângulo ABFG é 6 vezes 4, 24. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 39 do vestibular 2023 da São Camilo. Ele falou assim para a gente, ó. Um paralelepípedo reto retângulo possui uma face quadrada ABH de área 16. Bom, então, primeira coisa. Se a área é 16, então todas as arestas que não medem 6, elas medem 4, tá? Primeira informação. Os pontos MN estão sobre a face EFGH, sendo M o encontro das diagonais, portanto ele está no centro da base, e o N é o ponto médio da aresta FG. Você sabe o que significa isso? Que esse MN vale 3. Vamos ver se a gente vai usar isso. Se o MN vale 3, pensa comigo aqui, ó. Se eu prolongar o MN, não gostei. Não gostei. Então não vai ficar. Aí, pronto. Eu tenho que parar antes. Aí, pronto, agora aqui. Aí, sim, pronto, agora sim. Se eu prolongar, perceba que aquele segmento que está tracejado ali, ó, que sai do MN, ele vale 6. Portanto, esse outro pedaço aqui, ó, é 3. E aí eu quero que você veja o detalhe. Acompanhe o laser aqui, ó. Pega esse ponto aqui, projeta aqui, vale 4. Aqui eu consigo, porque esse cara vale 3. Aquele triângulo é um triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, ó, aqui é 4. Esse cara que tá aqui é 5. E aí eu quero que você entenda que se eu considerar o ABM como base, a base da pirâmide que ele deu, ela vale 5, tá? A área, ela tem a medida 10, na verdade. Aqui, ó, primeiro, na pirâmide, deixa eu escrever aqui para você. Na pirâmide, MABN, eu vou considerar a base como sendo o triângulo ABM, cuja área dele é 10, porque a base é 4 e a altura é 5. E a altura da pirâmide é a projeção. Aqui que está o detalhe, hein? É a projeção. A altura vai estar fora.
é a projeção de N em ABM. Na verdade, é no plano que contém o ABM. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui. Quer ver? Vou até ampliar a figurinha aqui, ó, só para você entender o que a gente vai fazer. Então, vou prolongar esse 5 aqui. Prolonguei. Eu vou pegar o N e vou projetar nesse cara que está aqui. Projetei. Aqui é 90 graus. E aí eu tenho semelhança de triângulo. Porque veja, 90 graus ali, 90 graus aqui. Eu vou até ampliar um pouquinho mais a figura para você ver, ter a noção de como que a gente vai usar a semelhança de triângulo. São esses dois triângulos que vão aparecer em verde aí para você, ó. Esse. Opa, não, tá errado. Será que eu consigo uma coisa aqui? Quer ver? Ó? Deixa eu tentar um negócio aqui, ó. Deixa eu tentar um negócio aqui, quer ver? Uia, quase, não consegui. Então vou fazer diferente. Vou fazer aqui. Tá. E vou fazer aqui. Rodrigo, por que esses triângulos são semelhantes? Porque eles têm um ângulo oposto igual, que é esse cara que tá aqui, ó. OPV. E tem um ângulo de 90. E aí percebe que aquela altura ali, ela vai olhar para o 4, sendo que a hipotenusa dele vale 3. Então, ele é uma semelhança de triângulo com 60% de fator de proporção. Portanto, essa altura é 2,4. Tá? E aí o volume da pirâmide, que é o que ele quer. Portanto, o volume fica 1/3 da área da base, que é 10, vezes a altura, que é 2,4. E aí o volume dá 8 para essa questão. Alternativa correta, alternativa C.